Salve, salve! Tudo na paz, galera? Pessoal chegando aí, deixa eu me ajeitar. Vamos ver aqui, tchananã, pronto. E aí, pessoal, tudo na paz? Bruno, Bruno Paz. Bom, antes de mais nada, muito boa noite. Agora precisamente 8 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Meu nome é André Barbieri. E nós vamos juntos, junto com o professor Ailton, com o professor Cristiano Gonzaga, professora Tati, professor Marcos, um time bem legal, fazendo essa revisão para adelante, você que vai prestar a prova para delegado aí do Pará, ou você que está estudando, está na caminhada aí do concurso público, nós vamos trabalhar com uma revisão de direito administrativo. Aí você pensa assim, Barbieri, direito administrativo é aquela matéria que cai para tudo, né? Bem lembrado, o IG, @amo-direito também. Segue lá, pessoal, e vamos aqui então juntos das 8 até as 9. Vocês estão vendo aqui esse fundo verde, né? Porque eu tô aqui no estúdio, esse é o fundo de croma. A posição, eu espero que esteja boa do celular. Se preferirem aí, eu mudo, enfim, vê se tá tudo ok. O pessoal tá chegando. Então, enquanto o pessoal entra, eu vou só comentar como é que nós vamos caminhar com a nossa revisão. A questão é a seguinte, pessoal. Direito administrativo é uma matéria super fácil. Eu sou responsável por direito administrativo e por direito constitucional. Hoje nós vamos falar só de administrativo e no próximo encontro nós vamos revisar direito constitucional. Eu falo o seguinte, direito administrativo, direito constitucional, às vezes redação, português, informática, matemática, raciocínio lógico, você tem que saber, né? Mais cedo ou mais tarde, um concurso cobra um, não cobra o outro, e aí por diante. Beleza, pessoal do Amo Direito aí, todo mundo já devidamente avisado. Então, o que acontece? O direito administrativo ele tem uma grande vantagem. Nós conseguimos estudar de forma segmentada. Você fala, como assim de forma segmentada? Eu consigo compreender os temas conforme o seu edital e eu não preciso necessariamente ter um pré-requisito. Então isso facilita, tá? Além disso, o que é legal a gente trabalhar? Eu vou trabalhar com vocês os pontos de direito administrativo, vamos fazer essa revisão. Deixa eu melhorar o ar aqui que tá um calor danado. E depois, no finalzinho, eu quero tentar, né, ainda que por aqui nós não tenhamos tantos recursos, mas eu quero tentar te explicar uma forma de um cronograma bem legal, tá? Um cronograma que você vai ficar bala nos estudos, você vai perceber, aplicando esse cronograma por 15 dias, você vai ver a diferença na tua qualidade de estudo, no teu rendimento. Então, ao final da nossa revisão de direito administrativo, eu venho pra gente, então, tentar te mostrar um cronograma super legal, super bacana. Se você ainda não acompanha o professor Ailton, galera toda do Adelante, por gentileza, dá uma olhada lá, adelante.com.net, tá? Dá uma olhada, o site, adelante.net.br, um site super legal. Dá uma olhada como é que vai ser a nossa revisão e agora sim, nós começamos. Bom, primeiro tema que eu quero trabalhar com você é um tema que está muito na moda, Lava Jato e tudo quanto é operação, né? A cada 24 horas estão prendendo o ex-governador, tá uma folia. Pode esperar que vai aparecer muito nos concursos improbidade administrativa. E quando nós falamos de improbidade administrativa, esse é o nosso primeiro tema da revisão, eu quero que você busque dois grandes dispositivos, o 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, e pegue também a Lei 8429 de 92. Vamos por etapas. Você vai perceber, primeira pegadinha da banca, qual é a sanção que não aparece nem no texto da Constituição, nem no texto da lei. Você fala, que miséria, eu estudei tudo, e aí vem o lazarento do examinador e quer saber qual sanção não está lá. É isso mesmo, não tem menção de pena de prisão. Então, se você lê o 37, parágrafo 4º, que é a base constitucional, e se você lê o que diz respeito à lei de improbidade, você não encontra a pena de prisão. Então, essa é a primeira pegadinha. Segunda pegadinha, gente. A ação de improbidade administrativa, o ato de improbidade administrativa, ela pode gerar quais reflexos sancionatórios? Uma sanção civil, uma sanção penal, uma sanção administrativa e ainda há quem defenda a sanção política, que é a suspensão, né, dos direitos políticos, a suspensão do direito de votar e ser votado. Beleza. Aí você vai pensar assim, mas necessariamente eu tenho que aplicar todas as esferas sancionatórias juntas? Não, não há necessidade.
cuidado com o artigo 12, parágrafo único, que é o princípio da proporcionalidade. A ideia é a seguinte: quanto maior a gravidade do ilícito da improbidade, maior a quantidade e a intensidade das sanções. Tá, beleza. Mas aí você vai perguntar, e onde é que eu vou propor a ação de improbidade? A ação de improbidade, em que pese eu tenho essa gama de possibilidades sancionatórias, ela é proposta onde? Ela é proposta na vara civil. Então essa é a primeira pegadinha, na natureza. Segunda pegadinha que nós temos que visualizar quanto a esse reflexo. É uma ação civil, tá ok. E qual que é o reflexo? O reflexo imediato é que nós não temos prerrogativa de foro, nós não temos foro privilegiado. Responde lá em primeiro grau de jurisdição junto ao juízo civil. Porque a prerrogativa de foro, foro privilegiado e afins, lá para o direito penal, para o direito processual penal. Perfeito? Bacana. Vamos caminhar mais um pouquinho. Qual que é o conceito de agente público para improbidade? E esse conceito depois você pode aplicar na sua prova tranquilamente. É um conceito amplo, é um conceito abrangente. Você vai combinar dois artigos, o artigo 2º e o artigo 3º. Aí você vai falar, bom, mas esse conceito amplo, esse conceito abrangente quer dizer o quê? Aqui, o examinador também vai colocar uma casca de banana na sua prova. Primeira questão, quando nós falamos de quem é o agente público, o empregado público pode responder por improbidade, o servidor público pode responder por improbidade, o temporário pode responder por improbidade. Aí chega o estagiário. O estagiário é uma decisão recente do STJ. Claro, o estagiário da administração pública. Imagina que eu sou estagiário da administração pública e estou desviando resmas de A4, né? Pensa, né? O estagiário está levando papel para casa. Isso tipifica um ato de improbidade? Tipifica. O que acontece? O STJ entendeu que o estagiário da administração pública pode sim responder por improbidade administrativa. Tá? Então, pegadinha. Depois disso, o STJ e o STF já pacificaram. Se a prova coloca para você, todo e qualquer agente público responde pela Lei 8429. Errado. Porque quando nós falamos dos agentes públicos, é o gênero, e lá no alto, lá em cima, eu tenho os agentes políticos. Uma parte dos agentes políticos, presidente da República, ministros do STF, vice-presidente da República, eles não respondem pela 8429. Eles tipificam crime de responsabilidade, que tem lei própria. Você pode pegar o artigo 85 da Constituição Federal e lá você verifica que uma das condutas, né, que impõe a conduta de crime é a improbidade. Então você pode visualizar lá o presidente da República, por exemplo, ele não responde pelo 8429. Mas como eu lhe disse, uma parcela dos agentes políticos não seguem o 8429. E o vereador? O vereador é agente político e responde pelo 8429. Então você precisa lembrar do quê? De separar. Uma parcela de agentes políticos responderão, esta parcela responde por crime de responsabilidade e a outra parcela responde, então, pela improbidade administrativa pelo 8429. Outra pegadinha, todo e qualquer particular responde pela 8429. Não também. O artigo 3º diz que o particular, a lei de improbidade não foi feita visando o particular. Mas imagina que eu, particular, estou de mãos dadas, estou associado com o agente público para fraudar, para ter enriquecimento ilícito, para ofender princípios da administração. Nesse caso, nós podemos aqui visualizar a improbidade ao particular? Sim. O particular, para que ele responda por improbidade, ele precisa estar acompanhado do agente público, tendo benefício direto, tendo benefício indireto, ou seja, o particular sozinho não responde por improbidade administrativa. Perfeito? Aí você vai pensar, beleza, até aqui está tranquilo. Será que existe alguma possibilidade de responsabilidade objetiva dentro da improbidade? Então, vamos lá para os artigos 9º, 10 e 11. Então já passeamos pelo 1º, 2º e 3º, 9º, 10 e 11. Aí você pensa assim, tá, mas quando nós trabalhamos com o que diz respeito aos atos ou aos grupos de improbidade, nós temos 3 grandes grupos. O artigo 9º, enriquecimento ilícito. Então, todas as condutas que de alguma forma impõem enriquecimento ilícito. Depois disso, atos que, segundo grupo, artigo 10, que vão impor ou vão determinar uma lesão aos cofres públicos. E terceiro, por fim, o grupo da ofensa aos princípios da administração. Veja, não é só legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não. É geral, princípios da administração pública.
Aí você vai pensar assim, bom, existe alguma possibilidade, ô professor Ailton, um abraço, meu irmão, existe alguma possibilidade de responsabilidade objetiva no ato de improbidade? Não existe. O STF e o STJ sentaram e falaram assim, poxa, não existindo responsabilidade objetiva, a gente tem que resolver quando é que tem dolo, quando é que tem culpa. Então pensa assim, ó, se você ler o caput do 9º, o caput do 10 e o caput do 11, só no caput do 10 ele fala de dolo ou culpa. Então o STJ e o STF falaram o seguinte, para que nós tenhamos ato de improbidade com lesão aos cofres públicos, que é o artigo 10, basta a culpa. Negligência, imprudência, imperícia. Eu sou contador da administração pública, erro no balanço e a administração gasta 100 mil reais a mais do que deveria. Tem improbidade? Tem. Eu não tive dolo, mas agi com culpa enquanto imperícia no exercício da minha profissão. Agora, para enriquecimento ilícito e para ofensa aos princípios da administração, o que nós precisamos? Precisamos do dolo. Precisa da vontade livre e consciente da prática do ato. Entendeu? Fácil? Beleza. Aí você fala, Barbieri, agora será? Será que um agente público não pode praticar um ato que tenha enriquecimento ilícito, que ao mesmo tempo cause lesão aos cofres públicos e ofenda os princípios da administração? Pode. Imagina que eu sou fiscal do município, cobro propina, enriquecimento ilícito. Ao invés de passar para os cofres públicos o valor do tributo, eu passo um valor a menor, lesão aos cofres públicos. E claro, ferir legalidade, ferir moralidade, por aí vai. Será que eu respondo por todas as sanções do artigo 12, inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º? Não. Eu vou sempre responder pela sanção mais grave, que é o artigo 9º, refletindo no 12, inciso 1º. Mas e se eu lesei os cofres públicos do artigo 10 e ofendi princípios da administração? O que vai acontecer? Aí eu vou responder só pelo 12, inciso 2º, que é a sanção média. E em último caso, ofendi princípios da administração, respondo pelo 12, inciso 3º, ofensa aos princípios da administração. Suave? Aí você pode pensar, mas então quer dizer que toda e qualquer sanção vai produzir efeitos automaticamente? Não também. 2 sanções só com trânsito em julgado. Perda do cargo e a suspensão dos direitos políticos. Cuidado com isso, tá? Pegadinha. Beleza. Isso aqui, digamos assim, é o suprassumo da improbidade. Aí você pensa, mas e os aspectos processuais? Vai lá para o artigo 17 comigo? Então, no artigo 17, você vai pensar o seguinte. Nós temos lá um procedimento que é bifásico. Primeira fase e segunda fase. Na primeira fase, não falo de réu. O juiz recebe a inicial e vai mandar lá quem está sendo investigado apresentar uma espécie de alegação preliminar de defesa prévia. Não é réu, é notificado, é requerido. Aí, vamos supor que eu me defendo. O juiz pega a minha defesa, uma defesa prévia, e fala, tem indícios aqui. Recebe a inicial. Recebeu a inicial, nós vamos para a segunda fase. Agora sim ele manda contestar o réu. Perfeito. Procedimento bifásico. 8429, artigo 17. Quem me pediu aqui foi a Milena. Beijo, Milena. Aí você pensa assim, mas Barbieri, e se o juiz passar batido? E se o juiz passou batido e não cumpriu com esse procedimento? O que vai acontecer? O STJ e o STF entendem que não há nulidade automática. Para que ocorra nulidade processual, tem o réu que comprovar o prejuízo real. Então, cuidado com isso, jurisprudência. E aí fica bacana você pegar o artigo 1º do artigo 17, né? O Brasil tem umas coisas que, olha, vocês hoje concurseiro, amanhã aprovado, vocês têm que tomar muito cuidado. Lembrando aqui, adelante.net.br, aulão de delegado lá no Pará, gente, por gentileza, dê uma olhada lá no site, vai lá no IG do professor Ailton, tá? Ó, segue que tá show de bola. Por que eu falei para você tomar cuidado com o artigo 17, parágrafo 1º? Lembra da Dilma, né? Gordinha, de pernas roliças? Então, quando Dilma estava ainda naquela confusão do impeachment, o artigo 17, o parágrafo 1º foi suprimido. E o artigo 17, no seu parágrafo 1º, dizia o quê? Dizia que não cabe transação, não cabe conciliação, não cabe nenhum tipo de negociação na improbidade. Quando tiraram o parágrafo 1º, abre as portas para esse tipo de conciliação na improbidade, concorda? Pois é. Só que aí, Dilma, a de perninhas roliças, lá do Planalto, que agora não está mais lá, o que aconteceu com ela? Vem a confusão do impeachment. E aquela MP não foi convertida em lei. Olha a confusão.
A depender do momento que você resolve a questão pode estar correta, dizendo que caberia sim a conciliação, a transação na improbidade, e agora não cabe mais. Porque como a MP não foi convertida em lei, automaticamente volta a proibição. Então hoje, se você vai responder uma prova hoje, você não pode esquecer que aquilo que diz respeito a conciliações, acordos e transações na improbidade, proibido. Beleza? Fácil, porque daí teve toda a confusão do impeachment e não conseguiram, então, converter essa MP em texto de lei. Beleza? Improbidade é um tema que vai aparecer na tua prova, pode ter certeza com isso. Outro tema que sempre aparece, atos administrativos. E eu falo o seguinte, muita gente torce o nariz quando escuta falar de ato administrativo. Mas ó, você vai ver como é super fácil. Primeira coisa, ato administrativo, ele é sempre infralegal. Você fala, o que é um ato administrativo ser infralegal? Eu tenho a lei. O ato administrativo não pode estar acima da lei. O ato administrativo tem que estar abaixo da lei. Sempre assim. E ato administrativo não se confunde com ato político. Porque ato político é praticado com quem tem alta margem de discricionariedade, alta margem de liberdade, está lá no topo lá dos poderes e tem competência constitucional. Michel Temer briga com a sua primeira-dama e aí ele resolve vetar um projeto de lei. Isso é ato administrativo? Não, isso é ato político. Ou ele resolve declarar guerra contra o Paraguai. Isso é o quê? Ato administrativo? Não, isso é ato político. Então, ato administrativo é diferente de ato político. Ato administrativo também é diferente de ato privado, porque no ato privado existe uma relação de igualdade jurídica. A administração doa cobertores para uma população carente, mantimentos, alimentos, remédios, etc. Ato privado, uma doação pura e simples. Agora, no ato administrativo existe o quê? Um regime jurídico de direito público, impositivo. E ato administrativo é diferente de ato material, também conhecido por fato administrativo. Que diabo é isso? O ato material, o fato administrativo, não tem declaração de vontade da administração, mas ainda assim impõe a ela a responsabilidade. Choveu muito, inundou um hospital público. Ato da natureza, a administração não tem nada a ver com isso, mas ela tem que resolver aquele problema. Perfeito até aqui? Moleza? Aí você vai pensar, como regra, quem é que pratica um ato administrativo? Como regra, quem pratica o ato administrativo é a administração. Excepcionalmente, pode o particular praticar o ato administrativo? Pode. Exemplo, os funcionários das concessionárias e permissionárias de serviços públicos no momento da prestação do serviço. Tranquilo? Aí você vai pensar, Barbieri, nós temos então que diferenciar o diabo dos elementos e requisitos do ato administrativo com os atributos e com as características. Quer ver só? Deixa eu chamar aqui. E aí, cara? Chega pra cá. Vou te mostrar. Se você tem animal de estimação, por gentileza, já chame o seu animal de estimação. Vem cá, cara. Dá uma olhada nesse cara aqui, galera. Olha só. Esse aqui é minha estimação. Tá vendo só? Dá um oi pra geral aí, Rio. Olha aí, ó. Senta, então. Deixa eu ver você. Ó, pensa um cachorro lindo. Na paz? Então tá bom. Depois a gente se fala. Esse é o Ryu. O que acontece, galera? O Ryu, meu Akita, lindo pra caramba, né? O Ryu é meu animal de estimação. Você que está fazendo o concurso, você tem que arrumar um animal de estimação. Se não tiver, pode ser gato, pode ser papagaio, pode ser marido, noivo, não tem problema. Porque nós vamos dar um nome a esse animal de estimação. Qual é o animal de estimação? É o ato administrativo. E como é que ele chama? FIFOCOM. Parece idiota isso, mas você vai acertar a questão só de lembrar do Ryu. O ato administrativo, ele reúne 5 elementos, 5 requisitos, que sem qualquer um destes, não tem formação do ato. Então é FI de finalidade, FO de forma, C de competência, O de objeto e M de motivo. Cuidado com a finalidade é sempre pública e vício na finalidade não admite convalidação. Outra questão. Cuidado com a competência. Competência do artigo 11 até o artigo 15 da Lei do Processo Administrativo, a 9784 de 99. Competência tem que ser sempre pública. A competência é pública porque decorre da lei. A competência também é irrenunciável e é imprescritível. Como regra, eu posso delegar, e a delegação, pensa, pode ser para baixo, vertical, como pode ser para o lado, horizontal.
O problema é que o caminho da volta à vocação é só vertical, é só retomada a competência numa relação de hierarquia. Cuidado, não tem competência, não tem, perdão, a vocação horizontal. A vocação é só vertical. A delegação pode ser vertical e pode ser horizontal. Aí você vai pensar, Barbieri, mas como regra eu posso delegar o exercício da competência? Pode. Só que pensa comigo o seguinte, será que toda e qualquer competência pode ser delegada? Não. Nós temos 3 situações de competências indelegáveis. Competência exclusiva, competência para editar ato normativo e competência para decidir recurso. Essas 3 estão lá no artigo 13. Cuida com isso, pelo amor de Deus, tá ok? Estas são indelegáveis. Se eu não fizer, ninguém mais faz. Competência exclusiva é indelegável. Competência privativa, posso delegar. Aí você vai pensar o seguinte, mas imagina que existe, repetindo, competência exclusiva, competência para editar ato normativo e competência para decidir recurso. Essas 3 são indelegáveis lá do artigo 13 da 9784. A competência privativa pode ser delegada, a exclusiva não. Aí você pensa o seguinte, e se eu, titular da competência, delego para o Joãozinho? O Joãozinho, o servidor público, vai lá e faz uma M, faz uma bobagem. O que vai acontecer? Vai acontecer que Joãozinho responde pelo ato ou eu, Barbieri, titular? Cuidado com a súmula 520 do STF. Quem responde pelo exercício de competência delegada não é o titular, mas é quem praticou o ato. No caso, a autoridade delegada. Joãozinho, que fez bobagem, é ele que será a autoridade coator do mandado de segurança ou responderá uma ação judicial. Perfeito? Isso aí, Joãozinho que responde. Aí você vai pensar assim, Barbieri, motivo, motivação, é tudo a mesma coisa? Não. Quando eu falo do motivo, você vai lá no artigo 50 da 9784. Pressuposto de fato, uma situação concreta do mundo real, com um aspecto jurídico que eu encaixo. Só isso. Gestante, situação fática, licença maternidade, tem aí o motivo. Agora, o que é a motivação? A motivação é além. A motivação é o contar da história. Eu vou expor os motivos, eu vou exteriorizar os motivos. Então, motivo e motivação são coisas distintas, tá? Você fala, não, mas se parece um monte, né? Nem tudo que se parece muito acaba sendo a mesma coisa. Então, cuidado, motivo e motivação são coisas distintas. O elemento do ato é o motivo, não é a motivação. Aí pode aparecer o seguinte, e o vício? Um defeito, um problema na motivação, atinge o motivo? Não. Presta atenção. A forma pela qual a história foi contada está errada, concorda? Então, a forma pela qual a história foi contada. Então, o vício na motivação atinge a forma. Só isso, gente. Super fácil, concorda? Aí você vai pensar assim, beleza, e a tal teoria dos motivos determinantes? É super fácil. Se o motivo for verdadeiro, repete comigo. O ato produz efeitos? Sim. Pode repetir. Se o motivo for falso, mentiroso, ato produz efeitos? Não. Pronto. A teoria dos motivos determinantes nada mais diz que o motivo apresentado para o ato vincula a produção de seus efeitos. Motivo verdadeiro, ato produz efeitos. Motivo falso, ato não produz efeitos. Moleza. Agora, não era obrigado a motivar o ato e ele foi motivado. Eu aplico a teoria dos motivos determinantes? Aplico da mesma forma, igualzinho. Beleza? Pronto. Já entendemos, então, focou naquilo que é principal para a nossa revisão. Agora que eu tenho um animal de estimação, que ele está formado, ato administrativo, vamos dar as características. Presunção de legitimidade, tipicidade, aquilo que diz respeito à imperatividade, à coercibilidade, são sinônimos. A exigibilidade e a executoriedade, que você pode somar e gera autoexecutoriedade. Disso aqui, o que é mais importante? A presunção de legitimidade e a tipicidade são 2 características que estão presentes em todos os atos administrativos, todos mesmo. A presunção de legitimidade é favorável ao Estado, favorável à administração. Eu compro um Fiat 147, cor azul calcinha. Coloco o banco de couro, vida louca com K. E aí eu saio passeando, então, com o meu Fiat 147. De repente, chega uma multa na minha casa e o radar fotográfico flagra 500 km por hora. Você fala, Barbieri, deixa de ser mentiroso. Quando é que um Fiat 147 vai chegar nessa velocidade?
É óbvio que não vai chegar nessa velocidade, mas é para que você saiba que, por mais absurdo que seja o exemplo, a presunção de legitimidade não é favorável ao cidadão. É favorável a quem? É favorável à administração, favorável ao Estado. Então, o meu Fiat 147, que nunca chegaria nessa velocidade, eu tenho que fazer prova em contrário. Então, cabe ao particular provar o contrário. Se cabe ao particular provar, quer dizer que a presunção ela é relativa, não é absoluta. Já na tipicidade, eu já falei, né, no começo dos atos, a tipicidade, vixe, tá caindo o mundo aqui em chuva. A tipicidade, ela é o quê? Ela é sempre, determina que o ato administrativo seja infralegal, esteja abaixo da lei. Moleza. A imperatividade, a coercibilidade já não é mais uma característica, já não é mais um atributo de todos os atos. Por qual motivo? Somente os atos restritivos. Imperatividade, imposição, goela abaixo. Somente atos restritivos possuem essa característica. E por fim, na autoexecutoriedade, a administração pode atuar independentemente da vontade do judiciário. Ela, a administração, atua por si e pode, inclusive, desconstituir irregularidades. Só que cuidado, somente quando a lei assim determinar ou em situações de emergência. Moleza? Fácil? Deixa eu convidar vocês então. Faça a gentileza, professor Ailton, pessoal, lá da Adelante, dá uma olhada no site adelante.net.br. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha aí o nosso site, adelante.net.br. Olha a galera que vai estar aqui na revisão do Pará, professor Cristiano Gonzaga, meu amigão, professora Tatiana, professor Ailton, nós aí, e o professor Marcos. Então, Belém do Pará, nós estamos chegando dia 17 de dezembro, prepara o açaí, o cupuaçu, hein? Vixe Maria. Aí você fala, Barbieri, maravilha, agora vem pra cá, deixa eu só fazer uma pergunta. Aquela tal autotutela, súmula 473, aquilo é mais manjado que tudo, né? Aquilo cai em prova? Cai. Mas olha só, eu quero que você tome cuidado com a implicação. Eu vou tentar montar para você a tabelinha aqui, tá? Presta atenção comigo. De um lado você vai colocar anular, do outro lado você vai colocar revogar. Quem anula? Quem pode anular? Não. Quem deve anular? A administração pública e o Poder Judiciário. Quem revoga? Só a administração pública. Por que anula? Porque existe uma ilegalidade. Por que revoga? Porque existe uma inconveniência, uma inoportunidade. Fácil. Tem prazo para anular? Tem, abençoado. Artigo 54 da 9784. 5 anos se o ato trouxe benefício ao indivíduo. Tem prazo para revogar? Não. Efeitos da anulação. Tudo é anulado. Tudo! Efeitos ex tunc. Efeitos da revogação. Não vai ao passado. É da revogação para o futuro. Efeitos ex nunc, N de nariz. Moleza? Fácil? Aí você vai pensar assim, tá, agora qual que é a implicação dessa tal autotutela? A implicação é muito simples. Você tem que tomar cuidado se todo e qualquer ato pode ser revogado. Não. Atos vinculados não admitem revogação. Atos que geraram direitos adquiridos não admitem revogação. E atos ainda consumados, exauridos, os atos que já produziram todos os seus efeitos, não podem ser revogados. Você fala, miséria, mas por quê? Se o ato gerou direito adquirido no passado, e a revogação não alcança. Se o ato se consumou, se o ato exauriu, produziu todos os seus efeitos, está lá no passado. E se o ato é vinculado, não tem margem de conveniência nem oportunidade. Finalidade, forma, competência, objeto e motivo estão previamente fixados na lei. Não tem o que discutir ali. Beleza? Agora você vai pensar o seguinte, e aquela distinção clássica em ato vinculado e ato discricionário? Ato vinculado não tem margem de liberdade, cumpra-se a lei nos termos da lei. Exemplo, licença administrativa. Eu, particular, que cumpri com todos os requisitos da licença para construir, eu tenho direito a construir. Acabou. Agora você pensa assim, deixa eu pensar uma coisinha. Obrigado aí, Leonardo. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe. Aí você fala, Barbieri, mas e o ato discricionário tem margem de liberdade? Tem, o ato discricionário tem margem de liberdade. É absoluta? Não, é relativo. Porque previamente foi fixada pela lei. A lei diz qual é o limite dessa margem de liberdade. Exemplo, autorização administrativa. Eu preenchi todos os requisitos para autorização e posso não ter autorização. Por quê? A administração vai analisar a conveniência, vai analisar a oportunidade. No ato discricionário, gente, tem mérito. O que é mérito? Mérito é liberdade. Só isso. Só isso.
Licença ambiental tem pegadinha, depois a professora Tati resolve isso com vocês, tá? Agora pensa assim, se mérito é liberdade, ó, pelo amor de Deus, você nunca mais erra isso. Quais são os elementos do FIFOCOM que compõem o mérito? Não decora. M de motivo e O de objeto. Escreve mérito aí, do M você põe motivo, do O você põe objeto. Acabou. Então, no ato discricionário, o mérito é formado pelo motivo e pelo objeto. Moleza. Só que acontece? Acontece que pode a prova colocar que ato discricionário é sinônimo de ato arbitrário. Não é, gente. Ato arbitrário, ele é ato que desrespeita a lei. A gente não quer ato arbitrário, é um ato nulo. E por quê? Porque ele ofende os limites da lei. Já o ato discricionário é ato válido, ele respeita os limites da lei. Beleza? Presta atenção, porque talvez seja uma das questões que muita gente erra por não conseguir visualizar. Existe discricionariedade na aplicação de sanção? Você fala, ih, rapaz, isso é pegadinha. Ó, vou até me ajeitar aqui na cadeira para te explicar. A administração pública analisa um caso e ela tem margem de liberdade para punir ou não punir? Não. Se a administração visualiza que houve sim a prática do ato ilícito, do ato irregular, ela tem que punir. Não tem margem de liberdade para isso. Mas onde é que está a margem de liberdade? A margem de liberdade está na quantidade de pena. Pensa você, eu posso analisar o caso e falar, ó, isso aqui cabe suspensão de 15 dias. Aí vem o professor Ailton e fala, Barbeiro, você tá maluco? 15 dias é o cacete. Suspensão de 20 dias. Aí vem a professora Tati e fala, não, gente, vocês são rigorosos demais, suspensão de 10 dias. Vem o professor Cris, promotor de justiça, e fala, que caramba, aqui a suspensão é de 50 dias. Ou seja, você concorda comigo que na quantidade de pena de suspensão existe uma certa margem de liberdade? Sim, e essa é a discricionariedade. Agora, não há margem de liberdade no punir ou não punir. Existe margem de liberdade na quantidade de pena. Fechou? Fácil? Se você entendeu até aqui, automaticamente você vai entender a convalidação do ato administrativo. Eu não quero que você decore, não. Pensa comigo o seguinte, tem alguém aí que está namorando? Tem alguém aí namorando? Tá lindo, né? Então tá bom, você que tá namorando, tá amando loucamente a pessoa da sua vida, porque você acha. O que acontece? No dia do seu aniversário, ela lhe trai com o seu melhor ou com a sua melhor amiga. Você fala, Barbeiro, eu quero só matar os dois, né? Só isso. Será que você perdoa todo e qualquer ato? Você fala, nem pensar. Não dá, nem pensar. Você vai perdoar alguns atos, outros não, né? Porque você não é trouxa. A administração é a mesma coisa. Ela não consegue salvar, ela não consegue convalidar, ela não consegue arrumar todo e qualquer ato administrativo. Ela arruma alguns. Quais? Aqueles que têm vícios sanáveis. Convalidação é vício sanável. Não é qualquer defeito, não. E falei de convalidação, lembra da Constituição Federal. C de competência e F, não vá me falar que é F de finalidade, é F da forma. Porque se a finalidade é sempre pública, se a finalidade tiver vício, tiver algum problema, danou-se, o ato morreu. Então é o F da forma. Aí você fala, tá. Então convalidação, arruma-se o ato que tem um vício sanável e só se o vício sanável recair na competência ou na forma. E mais, não pode lesar terceiros nem interesse público. Moleza. Uma vez convalidado, tudo está arrumado. Se tudo está arrumado, que são os efeitos, são ex-tunc. Vai ao passado, retroage e fica lindo. Show? Beleza, então você entendeu agora o que diz respeito a atos administrativos nos seus principais temas da nossa revisão. Vamos falar de um outro assunto, que ele está ligado com o ato administrativo, poderes. Dentro de poderes, eu não vou nem mencionar poder vinculado e poder discricionário, que é só você aplicar o que você entendeu de ato vinculado e ato discricionário. Mesma lógica. Agora você vai pensar assim, Barbieri, tem uma dupla que eles fazem uma sacanagem miserável. De um lado, poder hierárquico, do outro lado, poder disciplinar. Velho, não me erra isso, pelo amor de Deus. Olha só, se eu falo de hierarquia, é porque tem alguém que manda e tem alguém que obedece. Se você já teve chefe na tua vida, você vai entender o que é isso. O poder hierárquico, você pensa, o que o chefe pode fazer com o subordinado? Você fala tudo, direito de vida e de morte quase. O hierarquicamente superior, ele pode dar ordem? Claro. Ele pode delegar? Claro. Ele pode avocar? Sim. Ele pode fiscalizar? Claro. Ele pode rever atos? Óbvio. Então,
Já chego lá no poder de polícia. Então, o poder hierárquico, ele é amplo, porque ele tem 5 manifestações. Agora, e o poder disciplinar? Gente, eu falei de disciplina. Não lembra a sanção? Não lembra arregaçar alguém na porrada? Pois é, o poder disciplinar ele só tem um reflexo: punir ou não punir. A primeira pegadinha da banca vai ser colocar a aplicação de sanção como poder hierárquico. Não dá. O poder hierárquico tem 5 reflexos. O poder disciplinar só tem um. Se ele só tem um, só pode ser a punição. Beleza? Aí você pensa assim, Barbieri, como regra, o poder disciplinar ele nasce para punir o agente público. Show. Mas pode punir o particular? Excepcionalmente pode. E quando? Quando o particular tiver uma ligação especial com a administração pública, tiver um vínculo específico com a administração. Eu sou particular, mas assino uma matrícula lá com a administração. Sou aluno de uma escola pública. Ou eu, particular, venço uma licitação e assino um contrato administrativo com a administração. Eu tenho um vínculo específico com a administração. Pois é, nestes casos em que há o vínculo específico, se o particular fizer bobagem, ele será sancionado. E será sancionado com base no poder disciplinar. Cuidado com isso, hein? É pegadinha. Pode sim o particular sofrer a incidência do poder disciplinar, desde que tenha um vínculo especial com a administração pública. Aí você pensa, mas espera lá. E se eu paro o meu carro lá num local que não pode? Vem o guarda de trânsito e aplica a multa. Pergunto para você, nesse caso é manifestação de poder disciplinar? Primeira pergunta, você fala, é particular? É. Tem vínculo específico? Não. Então não pode ser manifestação de poder disciplinar. É manifestação do quê? De um poder supremo da administração pública. Perfeito? Não confunda. Vamos lá, ó, o Biel aqui pedindo poder de polícia. É, poder de polícia é o bicho, né? Cai pra caramba esse troço, o examinador adora isso. Galera, vamos poder de polícia então? Poder de polícia, ele é o quê? Ele é restritivo. Essa parada existe porque a gente não mora numa ilha, cada um numa ilha, né? Por quê? Já que eu vivo em sociedade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que restringir a minha esfera de liberdade, a sua esfera de liberdade, para que tenha um mínimo de paz social. E olha que o bicho tá pegando, né? Então pensa assim, ó, enquanto os serviços públicos melhoram a vida da sociedade, pelo menos em tese, e são ampliativos, poder de polícia é o inverso. Poder de polícia restringe. Poder de polícia é restritivo. Tá bom. E como é que a administração pública restringe? De 2 hipóteses. Obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Cuidar, que a banca vai falar para você que o poder de polícia é sempre uma obrigação de não fazer. Não! Pode ser uma obrigação de fazer. Ó, até desafinei aqui, né? Parece um adolescente. Você fala, como assim? O poder de polícia, enquanto obrigação clássica, é obrigação de não fazer. Não pode ouvir som alto acima das 10 horas. Você não pode construir para além do recuo da calçada e aquele papo todo. Agora, será que pode ter o poder de polícia como obrigação de fazer? Pode. O imóvel urbano que não cumpre a função social, o que o município pode fazer? O município determina aquilo que diz respeito à edificação ou parcelamento compulsório. Isso é uma obrigação de fazer, fruto do poder de polícia. Beleza? Fácil? Aí você vai pensar assim, mas Barbieri, e tem alguma diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária? Tem. Macetinho, tá? Polícia administrativa é do mal. Polícia administrativa é bad. B-A-D. B, por quê? Porque ela restringe bens. A, porque ela restringe atividades. E D, porque ela restringe direitos do particular. Polícia administrativa é bad. Você fala, Barbieri, e a polícia judiciária? Bom, aí o professor Ailton prende o corintiano. Prendeu, recaiu sobre pessoas, é polícia judiciária. Deixa pra lá. Polícia administrativa é bad. Restringe bens, atividades e direitos do particular. Suave até aqui? Então agora eu quero saber quais são os atributos, quais são as características do poder de polícia. Você fala, ih, rapaz, vou decorar. Não vai decorar, não. Chegou na prova, você viu lá a questão falando dos atributos, você viu lá a questão falando das características do poder de polícia. Aí você fala, ih, rapaz, o Barbieri me deu uma dica. Você fala, como é que é?
Eu te dei uma dica e você não vai errar isso nunca mais. O poder de polícia é discricionário, C, coercitivo, imperativo e A, autoexecutável. Aquelas características que nós já falamos, não vou repetir. Poder de polícia é dica, discricionário, coercitivo e autoexecutável. Aí você vai pensar assim, mas espera lá, será que o poder de polícia será sempre, absolutamente sempre assim? Não. Discricionário nem sempre. Como regra, ele será discricionário, mas excepcionalmente ele pode ser vinculado quando nós falarmos das licenças administrativas. Show de bola? Beleza? Aí você vai falar o seguinte, mas então, como regra, ele é discricionário e excepcionalmente vinculado nas licenças administrativas. A prova vai falar para você, o poder de polícia é sempre discricionário. Sempre não, é regra. Outra questão, posso delegar poder de polícia? Você fala, ih, rapaz, isso aí também é o bicho, né? Se você pega a lei das PPPs, lá no artigo 4º, diz que o poder de polícia é indelegável. Mas você tem que tomar cuidado. Como regra, não pode delegar poder de polícia ao particular. Excepcionalmente quando? Naquele tal ciclo do poder de polícia, legislar sobre o poder de polícia e aplicar sanção, só a administração faz. Agora, será que tem atos menores que pode o particular realizar do poder de polícia? Sim. Eu tenho uma empresa que trabalha com radares. A administração me contrata para instalar radares na avenida. Ora, esse ato, que é um ato preparatório, um ato material, um ato pequenininho do poder de polícia, pode o particular fazer? Pode. Mas quem vai cobrar a multa é a administração. Então, cuidado. O particular só pode executar atos materiais, atos preparatórios do poder de polícia. Atos de sancionar, de legislar sobre o poder de polícia, aí não. Perfeito? Suave? Alguma dúvida sobre o poder de polícia, gente? Tá moleza? Outro exemplo de poder de polícia, quando construíram aquele Museu do Amanhã lá no Rio de Janeiro, eles implodiram a perimetral. A administração não domina a técnica de implosão, né? Não domina a técnica de dinamite, por exemplo. Contrata a empresa do particular, implode a bagaça e aí segue a vida. Então, atos materiais, atos pequenininhos do poder de polícia podem ser delegados sim. Vamos para frente? Responsabilidade civil do Estado. Isso vai cair, hein? Estão discutindo agora a questão de abuso de autoridade, quem responde, aquele papo todo. Aí você vai pensar comigo o seguinte, dentro de responsabilidade civil, obrigado, eu gostei do ego do professor bom. Dentro de responsabilidade civil, tem muita coisa, eu não quero que você disperse não, e daqui a pouco eu vou falar para você de como estudar, fazendo um cronograma top, tá? Responsabilidade civil, você precisa saber o 37, parágrafo 6º. E aí você vai fazer o seguinte, O Estado, ele pode responder nas duas formas, objetiva e subjetiva. Se a prova colocar para você que a responsabilidade da administração é sempre objetiva, tá errado. Pode responder de forma objetiva e de forma subjetiva. Ponto. Claro, como regra, responde objetivamente. Outro desdobramento é o seguinte. A administração pública, vamos montar uma tabelinha aqui comigo. O agente público agiu no exercício da função e causou um dano. Qual que é a responsabilidade da administração? Objetiva. O agente público deveria agir, cruzou os braços, deu uma espreguiçada e falou, eu não vou fazer bosta nenhuma hoje. Ele tinha que fazer e não fez. A omissão causou um dano. A omissão que causa dano, quando tinha obrigatoriedade de fazer, a responsabilidade é subjetiva, com base na doutrina e com base na jurisprudência. Para finalizar, quando envolver a posição de garante, a relação de custódia, a administração tinha que garantir a integridade física dos presos, dentro do presídio, ou dos alunos dentro de uma escola pública. A responsabilidade é objetiva. Então você pensa assim, Barbieri, só existem dois casos em que a administração pública responde de forma subjetiva. Quais são eles? Na omissão que causa dano e quando envolver o agente público. A responsabilidade do agente público é sempre subjetiva. E eu falei isso para você lá na improbidade, viu? Os temas começam a se ligar. Aí você vai pensar, tá, agora e como é que eu vou dividir isso? A regra é a responsabilidade objetiva, dentro do risco administrativo. O risco administrativo tem excludentes. Excludente é um comportamento humano ou uma situação de fato que, quando estiver presente, afasta a responsabilidade do Estado. Eu falo de culpa exclusiva da vítima, eu falo de força maior, eventos da natureza, ou culpa de um terceiro.
Tá ok. Então quer dizer que é responsabilidade objetiva como regra e sempre no risco administrativo? Sempre no risco administrativo não. Como regra no risco administrativo, mas tem um risco integral. Quando? Quando envolver dano nuclear, quando envolver dano ambiental, pouco importa quem causou dano ambiental, tá? Caiu na sua prova, dano ambiental, responsabilidade objetiva, no risco integral, novo Código Florestal, a professora Tati vai falar isso pra você. E ainda a porra do DPVAT. Desculpa, não pode falar palavrão. O bendito do DPVAT. Não importa quem causou o dano. Se morreu, se perdeu um membro, tem indenização, se ficou dodói, foi para o hospital, fez curativo, tem ressarcimento. Então, a regra é responsabilidade objetiva dentro do risco administrativo, excepcionalmente dentro do risco integral. Sabendo disso, você sabe a teoria geral. Agora, nós precisamos analisar o quê? Precisamos analisar os casos concretos. Primeiramente, o agente público, ele, no exercício da função, ele vai impor responsabilidade ao Estado. Mas ele, agente público, responde de forma subjetiva. E se o agente público está de férias, não está exercendo a função, saiu no murro lá com o particular? Ele, agente público, também responde de forma subjetiva, mas como ele não exercia a função, o Estado não tem responsabilidade. Outra questão, as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos. Elas têm responsabilidade? Têm. Elas são pessoas jurídicas de direito privado e mais, elas são prestadoras de serviços públicos. Artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade delas é objetiva. Só que é objetiva perante o terceiro. Quem é o terceiro? Dane-se. Pode ser usuário do serviço? Pode. E se for não usuário do serviço? Não tem problema. A responsabilidade delas é objetiva do mesmo jeito. Antes de 2006, o Supremo entendia de outra forma. Nem anote, só para você saber. Antes de 2006, o Supremo dizia que se fosse usuário do serviço, a responsabilidade era objetiva, se fosse não usuário, era subjetiva. Esquece. A partir de 2006, o Supremo diz a responsabilidade é objetiva perante terceiro, seja usuário, seja não usuário. Agora, cuidado. Pegadinha da banca, caso concreto, caiu. Ocorre uma invasão num terreno. E nessa invasão, tem lá as casas sendo construídas e um gênio da lâmpada pensa, precisamos de água. Não tem água aqui. Mas passa um duto da concessionária de água e esgoto. Ele vai lá, pega uma picareta e fura aquele duto. Como a água está sob altíssima pressão, vem um jato d'água, bate na testa dele e fura o crânio dele, ele morre imediatamente. Pergunto, qual é a responsabilidade da concessionária ou daquela permissionária do serviço público? Nenhuma. E por que nenhuma? Porque ali foi por culpa exclusiva da vítima. E lembra, culpa exclusiva da vítima é uma excludente. Então, cuidado com isso. Aí você fala, tudo bem, Barbieri. A concessionária, a permissionária responde objetivamente. E o Estado? O Estado tem responsabilidade? Tem. Responsabilidade subsidiária. Primeiro responde a concessionária, primeiro responde a permissionária, e se precisar, o Estado responde no segundo plano, no segundo momento. Faz um asterisco aí, porque não custa. Se for PPP, parceria público-privada, o parceiro público, o Estado e o parceiro privado respondem juntos. Na PPP, a responsabilidade passa a ser solidária. Na concessão comum, normal, aí a responsabilidade do Estado é subsidiária. Não me esqueça disso, tá bom? Outra questão importante. Você fala, tá bom, até aqui beleza. Mas será que o ato lícito gera responsabilidade ao Estado? Pode gerar. Vou repetir, ó. Quando nós falamos de concessionárias e permissionárias comuns, lá da 8987, a responsabilidade do Estado é subsidiária, banco de reservas. Parceria público-privada, PPP, a responsabilidade do Estado agora é solidária, tá? Junto com o parceiro privado, tá? Mas só a título de asterisco aí, não sei, se cair na tua prova, você vai acertar e teu concorrente vai errar. Agora pensa assim, e se eu falo para você do ato lícito, nos termos da lei? Imagina o caso do viaduto. Construir um viaduto, eu abro a janela do meu apartamento no primeiro andar e dou de cara pro viaduto. Você fala, gente, o viaduto tá lindo, tá cheiroso, tá bonito. O ato lícito, conforme a lei, mas me causa um dano. Gera responsabilidade do Estado se o ato for lícito? Sim, só que muda o fundamento. O ato ilícito ofende a lei, então o fundamento é o princípio da legalidade. O ato lícito, conforme a lei, que beneficia toda a sociedade, mas prejudica o indivíduo, o azarado, o fundamento é o princípio da isonomia. E o Estado tem que indenizar também. Fácil? Entenderam até aqui? Beleza. Aí você vai falar, Barbieri, o que mais que pode aparecer sobre responsabilidade do Estado? Pode aparecer o chamado erro judiciário. Prisão indevida, prenderam inocente, ou excesso de prisão. Quem deveria ser preso
foi preso. Só sabe o que aconteceu? Ficou preso além do tempo. Tanto um quanto o outro também tem responsabilidade do Estado. Fácil, moleza. E na omissão? Você fala, bom, se for a omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Joia, joia. Só que toma cuidado no caso da chuva. Chuva derruba muita gente, tá? Moiou, né? Na chuva, se for uma chuva comum, sempre que chove temos problema. Chove pouco, chove muito. Olha, se choveu, se ameaçou, tá garoando, tá alagando já. O carro vira um aquário, a casa é inundada, vira aquela confusão. Aí você pensa assim, bom, nesse caso, sempre que chove, e isso não interessa o quanto de chuva, isso se repete, a responsabilidade do Estado acontece. Responsabilidade subjetiva. Agora, e se choveu muito? Em um dia, choveu o que era para chover o ano inteiro. Aí é excludente. Lembra da força maior. Aí não tem responsabilidade do Estado. Então, cuidado como é que essa chuva, a questão vai ter que lhe explicar. Responsabilidade subjetiva tem sinônimos. Culpa anônima, culpa administrativa, culpa invisível. Você não visualiza o agente público que deveria ter feito e não fez. Culpa invisível. Você não sabe quem ele é. Você não sabe o nome dele. Então a culpa é anônima. Eu não sei o nome do lazarento. Então nós jogamos a responsabilidade para a administração. Culpa administrativa. Show de bola? Você fala, Barbieri, quando você disse que o agente público no exercício da função causa um dano, quem é que responde? Responde o Estado. Então, no primeiro momento, a configuração processual fica vítima versus o Estado. Como regra, a responsabilidade é objetiva e o prazo para propor a ação de indenização, 5 anos. Prescrição administrativa. Se o Estado for condenado, cuidado para a prova, tá? R$1, 1 centavo, 10 centavos, R$10, não importa o valor. Se o Estado for condenado, o Estado tem que mover a ação regressiva, é obrigatório. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Para a prova, você vai marcar assim. Ação regressiva mediante uma sentença judicial transitada em julgado. Nesse segundo momento, fica Estado versus agente público. No segundo momento, a responsabilidade agora é subjetiva, porque é o agente público na história. É o Estado que tem que provar o dolo ou a culpa, beleza? Se o Estado não consegue provar dolo e culpa, bom, aí o agente público não é obrigado a ressarcir os cofres públicos. Entendeu? Aqui tem uma questão que diz assim, qual que é o prazo que o Estado tem para mover a ação regressiva? Se você pega o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, imprescritível. Só que o Supremo Tribunal Federal veio com uma decisão que diz assim, se for um ato ilícito, meramente ilícito, aí sim nós vamos aplicar a prescrição. Então, cuidado, a prova vai ter que lhe dizer, tá? Agora, se aplica a regra, 37, parágrafo 5º, beleza, não tem prazo, é imprescritível. Se for um ilícito civil normal, um acidente de trânsito que envolve lá o carro da administração pública, aí tem prescrição. Joia? Fácil, moleza, então tá bom, Até aqui eu espero que você tenha entendido, que você não tenha dúvida nenhuma. E como é só uma revisão, gente, eu passeei com você pelos principais temas, tá bom? Eu quero pedir agora para você uma atenção que vai fazer uma diferença muito bacana para você. É a questão do cronograma. Muita gente se bate em como estudar, né? Eu já fui concurseiro, já estive no teu lugar e eu me sinto na obrigação de passar essa dica para você. Qual que é a dica? Nós estamos já na reta final da nossa revisão, eu quero falar do cronograma e depois falar para você que eu tenho aqui um presente bem legal. Já vou pegar esse presente. Aguenta aí. Gente, cronograma ao mesmo tempo que ele pode te jogar lá para frente, você